Nessa manhã de terça-feira, ontem foi o Dia Mundial da Trombose e no Brasil, mais de 489 mil brasileiros foram internados para o tratamento de tromboses venosas entre janeiro de 2012 e agosto de 2023. Nos 8 primeiros meses deste ano, cerca de 165 pessoas foram hospitalizadas todos os dias na rede pública para tratar o problema. E quem vai explicar o que é, quais os fatores de risco que devemos ficar de olho, os principais sintomas que não podem ser ignorados e, claro, as formas de prevenção, é o médico cirurgião vascular, doutor Raimundo Fagner. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana. Oi, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o pessoal da Metropolitana. E a gente vai tentar abordar o assunto de uma forma bem simples, que é para que a gente saia um pouco mais esclarecido daqui hoje. Por falar de explicar de uma forma simples, doutor, já lhe pergunto então o que é a trombose. A trombose, ela é literalmente a formação de um coágulo dentro de uma... Pode acontecer tanto na veia quanto na artéria, só que essa trombose bem destacada, ela é no nosso sistema venoso. E qual que é o grande problema da trombose? Não é a formação do coágulo em si dentro da veia, que já é um problema. Mas o grande problema é quando esse coágulo ele fica um pouco instável e ele solta do local que ele se forma. Então, pelo fluxo sanguíneo normal, ele acaba, na maioria das vezes, impactando no nosso pulmão. E aí ele vira uma embolia pulmonar. Então, se você comparar a trombose, que o grande incômodo é dor na perna e inchaço, que é um incômodo enorme, mas a gente sobrevive. Mas se você compara com a embolia pulmonar, que é uma condição que muitas vezes se leva para uma unidade de terapia intensiva e pode colocar em risco grave a sua vida, são realidades completamente diferentes. Então, o grande alerta em relação à trombose é principalmente com medo da sua maior complicação. Porque a trombose em si a gente trata, a gente acompanha. A embolia ela pode ser imprevisível. E o que é que provoca a trombose, doutor? Existem vários fatores. Dentre os que são controláveis e aqueles que a gente infelizmente não controla. O que a gente destaca? Idade avançada, pacientes principalmente acima de 60 anos, eles têm uma predisposição maior à trombose. Uma coisa que é muito comum no nosso país, que é imobilização prolongada. E aí a gente destaca os acidentes de trânsito, acidentes principalmente envolvendo moto, que tem traumas de grande energia nos membros, principalmente nos membros inferiores. São um grande fator de risco, mas a gente destaca também viagem prolongada, principalmente acima de 3 horas de imobilização. A gente vê muita ocorrência de trombose. E pacientes com imobilização temporária. Aquele paciente que precisou de uma cirurgia de grande porte, ou até mesmo durante a cirurgia, isso pode ocorrer. Outros fatores menores, obesidade, varizes, uso crônico de cigarro, uso de alguns hormônios, que agora está na moda dos anos para cá, o pessoal fazer algumas reposições, acaba impactando muito nisso também. O senhor falou nessas questões, ficar muito tempo parado, principalmente em viagens. A gente está se aproximando dessa reta de final de ano, onde muita gente se prepara para viajar e viagens longas. O que é que a gente pode fazer para aliviar ou tentar diminuir o risco de trombose nesses casos? Bom, excelente pergunta. É lembrar que a trombose ela se forma basicamente, na sua grande maioria, quando a gente tem perda do fluxo, ou seja, o nosso sangue ele foi feito para ficar em movimento. Toda a situação que a gente potencializa ou que a gente acaba perdendo parte desse movimento gera uma trombose. Então, no caso da imobilização prolongada, o que a gente tem que fazer é se movimentar. A melhor dica é levantar no avião, dar uma volta, vai ao banheiro, volta, sentadinho, aquele movimento de flexão dos pés, forçando a panturrilha é maravilhoso. Quando você tem acompanhamento com o médico, a gente pode prescrever meias de compressão para serem utilizadas durante o voo ou durante a viagem, que de carro isso também acontece. E quando a gente já conhece que o paciente tem episódio de trombose ou que ele tem uma doença genética ou histórico de trombose na família, às vezes a gente até usa de medicação para tentar evitar esse risco no paciente. Quais são os primeiros sinais ali da trombose? Começa com a vermelhidão ou não? Já é algo mais silencioso? Não. Na verdade, até em torno de 80% a 90% dos pacientes ele vai apresentar uma tríade. Essa tríade é inchaço na perna, dor, e essa dor é principalmente que a gente chama de trajetos musculares, mas ele fica ali. Se for na panturrilha, na parte posterior ali, quando a gente aperta bem próximo ao osso, e se for mais ou menos na coxa, ela é uma dor mais difusa. Mas é inchaço, dor,
e uma situação que a gente chama de empastamento, que é quando o nosso membro ele incha tanto que ele começa a ficar mais endurecido. É como se o conteúdo aumentasse, mas a pele não acompanha essa dilatação de volume. Então ele fica empastado, ele fica com a consistência muscular aumentada. Então 90% é isso. E doutor, quais são os exames necessários para diagnosticar a trombose? Bom, primeiro o exame físico. A gente que vê isso várias vezes no dia é muito fácil. A gente bate o olho, já põe a mão ali e diz, opa, aqui está assustando. Mas de uma forma geral, é tentar observar os seus membros em caso de inchaço, se o inchaço ele é de um lado só. Muito raramente a gente tem trombose espontânea assim das duas pernas. Só em casos bem graves. Então, na grande maioria das vezes vai ser um inchaço perceptível numa perna só, doloroso. Então, essa percepção é a primeira forma de suspeita. Segundo, tentar identificar fatores de risco. Olha, eu estou vindo de uma viagem de 6 horas de avião. Estou com a perna inchada, estou com a perna dolorida. É muito provável. Tá? Ou então, eu estava andando de moto, levei uma queda e a pancada foi direto na coxa e de lá para cá está tudo inchado. Então, é muito provável. Eu sou idoso, não me movimento muito bem, acordei com o membro, então é muito provável. Então essa percepção, e aí essa percepção nos leva, quando você está em um ambiente hospitalar, você sai de casa com essa suspeita, chega na urgência. Existe um exame de sangue que se chama dedímero, é importante até a gente frisar, porque de uns tempos para cá isso foi muito popularizado de uma forma errônea. O dedímero ele mede de uma certa forma, uma atividade trombótica no organismo. E essa atividade ela ocorre normalmente, várias vezes no nosso organismo durante 24 horas. E várias situações alteram isso. Então, se você tem sintomas muito importantes e o dedímero dá positivo, isso quer dizer que você precisa de mais um exame para comprovar a trombose. E aí que entra o ultrassom com Doppler. Tá? Não quer dizer que se o exame deu positivo, você já tem trombose, já tem que iniciar o tratamento, que é o que infelizmente acontece. E as pessoas tomam remédio inadvertidamente. Agora, por outro lado, se o dedímero ele já dá negativo, então já está descartado. Então ele é muito mais um exame para descartar trombose do que para fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico ele é feito com o ultrassom vascular. O ultrassom com Doppler ele é o padrão ouro no mundo todo hoje. Doutor, em relação ao tratamento, o senhor falou que precisa a gente ter cautela para esse início de tratamento e fazer um tratamento correto. Como é esse tratamento, então, para quem está diagnosticado com a trombose? A base do tratamento é um anticoagulante. A gente vai diminuir a função de coagulação do nosso organismo, a gente não vai isentar. E, obviamente, isso leva a riscos de sangramento, riscos de, se você for submetido a um novo trauma, que isso possa se agravar demais. Então, a anticoagulação é a base e ela dura pelo menos de 3 a 6 meses de tratamento. Então, por menor que seja a trombose, ela foi trombose venosa profunda, é no mínimo 3 meses de tratamento. Aliado a isso, a gente tem o uso de meias compressivas. Quando o membro está muito inchado e os sintomas são muito preeminentes, às vezes até internação hospitalar nos primeiros dias para controle dos sintomas. E passar um determinado tempo, a gente considera aí pelo menos 21 dias um tempo crítico. Passar esses 21 dias é fisioterapia e retorno gradativo aos movimentos, às atividades para ajudar nesse retorno venoso. Mas a base principal é o uso do anticoagulante. O senhor comentou no início da nossa conversa sobre a embolia pulmonar, que é a forma mais grave da trombose. Por que isso acontece? O trombo, quando ele se forma de uma forma, ele é mole, ele é gelatinoso. Então você imagina, você tem um trombo generoso na sua coxa, gelatinoso, e você está lá fazendo crossfit, pulando corda. Então o próprio estímulo e o fluxo sanguíneo, ele faz com que esse trombo ele solte, porque ele é mole, ele é gelatinoso. Ou então você não notou que tem trombose e continua vivendo sua vida normal, estou com desconforto na perna. E aí está submetido a roupas apertadas, está submetido a fisioterapia, que às vezes é o caso de pacientes acamados, que fazem fisioterapia diariamente. Você está lá com um trombo, vai fazer. Inclusive, ontem foi dia de fisioterapeuta também. Um abraço para os meus amigos fisioterapeutas. Aqui. Então, basicamente, são estímulos de fluxo que fazem com que um trombo mole, ele se desloque na corrente sanguínea. E aí, fisicamente, o próximo local que ele consegue parar, geralmente, é o pulmão. E aí é uma causa grave.
Então, observando aqueles sinais que o senhor mencionou, não deixa ali, não coloca ali embaixo do tapete, não, né? Vale a pena uma investigação, veja direitinho, para ficar com a consciência tranquila. Com certeza, até porque uma trombose extensa, mais localizada, ela pode gerar sequelas, mas são sequelas locais. Aumento do número de varizes no membro, inchaço crônico no membro, alteração da coloração e até dor, mas são sintomas locais. A gente consegue controlar e o paciente vive com esses sintomas controlados, diferentemente da embolia pulmonar, que pode ser fatal. Doutor, como é que a gente pode prevenir a trombose? É basicamente controle dos fatores de risco que são passíveis desse controle. Então, imobilidade prolongada, procurar se mover. Tá? Eu tenho mais de 60 anos, eu tenho um fator de risco a mais, então o que a gente vai fazer? Procurar práticas de vida que diminuam esse risco. Manter a atividade física em dia, beber bastante água, porque a própria desidratação ela é um fator de risco. Cessar o tabagismo, tomar cuidado com as reposições hormonais, seja com o uso de anticoncepcional ou com o uso de hormônios esteroides ou terapia de reposição hormonal nas mulheres quando chegam na menopausa. Gestante tem maior fator de risco. Então, atividade física, controle do peso corporal, uso de meia compressiva. Obeso tem maior fator de risco, então procurar organizar a vida para que a gente tenha o controle desse peso corporal. Varizes, aumenta a quantidade de trombose. Então, tratar as varizes fazem parte disso. Então, é basicamente a gente procurar o paciente, identificar os fatores de risco e controlar aqueles fatores de risco. Existem alguns que a gente não consegue controlar. Por exemplo, você pode ter uma deficiência genética no fator de coagulação e isso te causa trombose. Mas eu vou te orientar, olha, faça atividade física, evite a obesidade e sobrepeso, beba bastante água, não fume, não use hormônio. Então é basicamente a gente identificar e cuidar dos fatores de risco que estão presentes na vida de todos nós, infelizmente. A atividade física está ali essencial para a gente prevenir a trombose e para quem já está diagnosticado com trombose. Precisa também, mas precisa ter uma atenção maior em relação a essa atividade física, tem que ter uma orientação mais ativa de fato, doutor? Tudo depende para quem já tem trombose, tudo depende do tamanho do dano. Uma coisa é a gente ter um trombo numa veia pequenininha próximo do tornozelo com meio centímetro de extensão. Outra coisa é a gente ter trombo que vem desde a raiz da coxa até o tornozelo. Então, essa liberação para atividade física, para a vida normal, né? Para a gente voltar para o trabalho, voltar para tudo, depende da extensão do trombo e da gravidade dos sintomas. Via de regra, aqueles 21 dias que eu te falei, que a gente considera trombo agudo, que é o trombo mais mole, eles são mais cruciais. Passados esses 21 dias, a gente consegue ir flexibilizando as situações. Doutor, fui diagnosticada com trombose. Daí, vou fazer esse primeiro tratamento ali com os anticoagulantes, né? Que você falou que vai de 3 meses a 6 meses, dependendo do caso. Exatamente. E após isso, como é que segue a minha vida? Segue normal. E aí a gente vai trabalhar mais de uma forma preventiva. A gente fez o tratamento ali, vamos supor, mais prolongado, 6 meses. Eu ainda tenho sintomas, a gente vai procurar medidas para controle dos sintomas e, obviamente, evitar novos episódios. Sempre passa pelo tripé de controle de peso corporal, de atividade física e beber bastante água. Tá? E aí isso aí envolve mobilidade também. Então, via de regra, você vai poder retomar sua vida normalmente. Só que em alguns casos as sequelas elas podem chamar bastante atenção. Quem já tem casos de pessoas na família com trombose, precisa ficar atento ou não tem relação? Precisa ficar atento, sim, principalmente se for parente de primeiro grau, tá? Porque as principais doenças genéticas, elas são passadas no primeiro grau, então são identificadas assim. E não quer dizer que todo mundo tem que sair maluco por aí fazendo ultrassom, fazendo rastreamento, não. Mas é tentar levar os seus hábitos de vida de uma maneira que propicie menos a formação de trombos. Então, tem gente que vai ter trombofilia, que é a doença genética, e são inúmeras, que não vai ter um trombo nunca na vida. Tá? E tem gente que, infelizmente, acerta na loteria ao contrário. Mas é basicamente, primeiro, conhecer que tem o problema, que aí a gente já, tudo que é conhecido é mais fácil de prevenir. E segundo, a gente tentar guiar a nossa vida de uma forma que a gente se exponha menos ao risco.
Doutor, quem tem varizes, aqueles problemas de varizes, aquela varize grossa, né, que chama bastante atenção, que já faz ali um tratamento, é um fator de risco também para evoluir para uma trombose ou não tem relação? Sem dúvida. Quem tem varizes está muito mais exposto a uma das áreas da trombose, que é a trombose venosa superficial, e, consequentemente, mais exposto à trombose venosa profunda. A melhor forma da gente controlar esse fator de risco é tratando as varizes. Aí a gente entra naquele mito, mas varizes sempre volta. Mas a gente pode tratar ela de uma forma branda hoje e controlando esse fator de risco ao longo da sua vida, ou a gente pode esperar chegar num momento crítico, com abertura de ferida ou com múltiplas tromboses e tentar controlar algo que às vezes é incontrolável. Então, basicamente controlar. Tudo é controle. Tudo que foge do nosso controle acaba impactando na nossa saúde. Tudo que a gente mantém dentro do nosso controle, a gente está tentando diminuir esse risco. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas as informações. Eu desejo um dia excelente para o senhor. Ótimo dia para todos vocês e vamos seguir nessa luta. Vamos seguir e, como o senhor falou, cuidando da saúde, praticando atividade física.